mês, as cidades brasileiras que aderiram à legislação sobre liberdade econômica registram um aumento de 40% nas contratações desde 2019, quando essa lei foi implementada. E para analisar esse aumento na empregabilidade nesses municípios, nós vamos conversar a partir de agora com Marcelo Faria. Ele é o presidente do Instituto Liberal de São Paulo e também coordenador do projeto Liberdade para Trabalhar e especialista do Instituto Millennium. Marcelo, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco sobre a Lei de Liberdade Econômica e o impacto positivo que ela trouxe para as cidades brasileiras que implantaram. Com certeza. Então, para a gente elucidar algumas dúvidas para a nossa audiência, eu queria que você explicasse no que consiste essa legislação da liberdade econômica e qual o objetivo que ela foi sancionada no Congresso há 3 anos, né? E que balanço é possível fazer desse período? Exato. A lei foi sancionada há exatamente 3 anos e 1 mês. Em 2019, foi uma das primeiras leis do governo Bolsonaro relativas à liberdade econômica, feita justamente para aumentar a liberdade econômica no Brasil. Foi o primeiro passo. O Brasil está muito mal nos rankings de liberdade econômica ainda, mesmo com a lei avançou nesse sentido, mas tem muitas reformas que precisam ser feitas. E essa lei foi feita para, primeiro, inverter aquela correlação de forças que normalmente tem o empreendedor com o Estado. Então, sempre ficou aquela coisa do Estado ter mais poder do que o empreendedor, e a lei tenta inverter isso um pouco, permitir que o empreendedor tenha livre iniciativa e possa empreender com maior liberdade. Então, a lei foi nesse sentido, e ela tem um ponto importante, que é o que a gente tem trabalhado no nosso projeto, e é o alvo do paper, que é a dispensa de alvarás. Então, é uma lei federal, mas como ela respeita o Pacto Federativo, os municípios é que devem regulamentar a lei para que eles definam quantas atividades são liberadas de alvará, e esse é o nosso principal trabalho e foi a nossa análise nesse paper. Perfeito. E quais são as principais cidades e estados que acabam colhendo os frutos por terem aderido a essa nova legislação? Nossa análise, no nosso projeto chamado Liberdade para Trabalhar, nós analisamos 3.118 cidades brasileiras, todas as cidades com mais de 10 mil habitantes, e dessas cidades, 520 implantaram a lei, e essa foi a base para a análise do paper. Os estados que mais avançaram na implantação da lei foram o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que tem feito um trabalho formidável nesse sentido, porque Minas Gerais tem muito mais cidades do que os outros estados brasileiros, Santa Catarina e Espírito Santo, são os estados que têm a maior proporção de cidades com mais de 10 mil habitantes que implantaram a lei e colheram benefícios com essa implantação. Então, tem cidade que aumentou o número de admissões 60%, mas, na média, como você bem falou, as cidades que implantaram a Lei de Liberdade Econômica tiveram aumento de admissões, de contratações em 40%, e também tiveram de demissões em 25%, um número menor, ainda assim um número razoável, porque, obviamente, quando tem mais empresas abrindo, se formalizando, vai ter mais gente contratando e também, eventualmente, a empresa pode dar errado e seja necessário demitir. Mas, ainda assim, foi um impacto muito positivo trazido pela lei nas cidades que implantaram. Então, a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente, só 16,6% das cidades brasileiras implantaram a lei, mesmo depois de 3 anos da sanção.